paz, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Poder estar essa noite aqui já é um privilégio. Poder adorar esse Deus que é rico, é poderoso, que é maravilhoso. Que bom que você veio nessa noite aqui. Que bom que você está em casa também nos assistindo. E é um privilégio poder ser ministrados pelo louvor. A Bíblia diz, Jesus disse que Ele habita no meio dos louvores. Então Ele já está aqui conosco. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Segunda Crônicas 34, do versículo 14 até o 33. Segunda Crônicas 34, do versículo 14 em diante. Eu vou estar lendo na NVI, a projeção e a letra que está na live é parecida, não é a NVI, talvez algumas palavras vão ser diferentes, mas a palavra é a mesma. Diz assim: enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilcas encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por intermédio de Moisés. Ilcas disse ao secretário Zafã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Zafã. Então Zafã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e confiaram aos seus supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilcas entregou-me um livro. E Zafã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu ordens a Ilcas, a Ocã, filho de Zafã, e a Abdom, filho de Miaca, ao secretário Zafã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito no livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo está escrito. Ilcas e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, neto de Arás e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ulda disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim: assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi dado na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra esse lugar e contra seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei os seus antepassados e você será sepultado em paz. Segundo, seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que lhe havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer tudo de coração e de toda a sua alma,
os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas nesse livro. Depois, fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus e o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, e na tua palavra nós encontramos o abrigo, esperança e refúgio. Ministra a nós, Espírito Santo, essa palavra para o louvor do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O que nos direciona? Hoje é a nossa terceira mensagem da nossa série Identidade. Nós sabemos, já falamos aqui, não é novidade que o mundo está do jeito que está, porque em algum momento da história o ser humano perdeu a sua identidade. E se nós não sabemos quem somos, não saberemos para onde iremos, não saberemos quais são os princípios e os valores que nos motivam a dormir tarde e a levantar cedo, a buscar o pão de cada dia. Vimos já nas semanas passadas quem é Deus e quem é o homem. Na primeira mensagem, falando sobre quem é Deus, baseado no livro de Juízes 2, nós vimos a triste história de uma geração que não conheceu a Deus. Diz o versículo 10 de Juízes 2, depois de toda aquela geração, foi reunido os seus antepassados, surgiu uma geração que não conheceu a Deus e não conheceu o que Deus tinha feito por Israel. Nós aprendemos naquele dia sobre 3 coisas sobre Deus, que Deus ele se manifesta através da sua criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que nós precisamos ter uma fé gigantesca para acreditar que o mundo perfeito que nós vivemos nasceu de uma explosão ou algo parecido. Deus criou só uma mente perfeita para criar um mundo perfeito. Para criar um mundo onde as coisas se encaixam, onde tem as estações do ano, cada estação tem a sua fruta, tem a sua colheita. Fato é que tem a planta do inverno, a planta do verão, os frutos da primavera. Será que uma explosão iria causar uma coisa tão perfeita? É lógico que não. Segunda coisa que nós aprendemos de Deus é que Deus ele não só criou as coisas, mas como diz lá no Salmo 104, 14 e 15, Ele é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o seu alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Deus criou tudo e continua a cada manhã nos servindo com o pão nosso de cada dia, renovando a sua misericórdia. Deus continua se relacionando com a sua criação. Fato é que nós oramos para Deus mandar o quê? Mandar chuva, para Deus mandar o sol, para Deus acabar com essa praga. Quer dizer, nosso Deus ele é vivo, ele se manifesta, ele se relaciona com nós. E a terceira coisa que nós aprendemos de Deus é que antes de tudo acontecer, Ele providenciou a nossa redenção. Diz lá em Efésios capítulo 1, 4 e 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então ele não só criou com a sua voz, disse haja luz, haja separação, haja fruto. Ele nos criou e antes mesmo de nos criar, antes da criação do mundo, ele providenciou em Cristo Jesus a nossa redenção. É por isso que nós, antes de nós conhecer quem somos, precisamos conhecer quem é Deus. E semana passada nós olhamos o ser chamado homem. Quem é o homem? E há 3 óculos que nós podemos usar para ver o homem.
o óculos que as outras pessoas usam para nos ver. Segundo a psicologia, se chama autorreferência. Como os outros me veem. Talvez eu e você já conhecemos ou até fomos essas pessoas que fez um curso porque o pai ou a mãe queria que fizesse. Que usou uma roupa porque estava na moda, mesmo que não se sentiu bem. Quando se olhava no espelho, não era você que estava ali. E muitas vezes essa referência dos outros ao nosso respeito nos levam a viver uma vida frustrada. Porque primeiro nós queremos ser aquilo que os outros acham que nós sejamos, que nós somos. E quando nós não somos quando nós não atingimos essa expectativa, nós nos frustramos. E até mesmo quando atingimos, quando caímos na real, nós pensamos, mas de fato eu não sou essa pessoa. Eu não preciso fazer isso para ser, eu sou quem eu sou. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Quando nós somos quem as pessoas acham que nós deveríamos ser, nós não somos de fato aquilo que nós somos em Deus. A segunda maneira de nós nos ver é através dos nossos próprios olhos. E nisso há dois grandes perigos. O perigo do ser humano se achar um super-homem, uma super-mulher. Eu posso, eu sou bom, eu sou o melhor. E motivado ou abastecido por frases de efeito, por vídeos motivacionais, a pessoa está lá empolgada, mas quando ela vê que existe um processo no meio daquela frase, no meio daquele vídeo, ela começa a desanimar, dizer, de fato eu não sou tudo isso. E aí entra a segunda parte, a baixa autoestima. O povo que foi espiar a terra, diz a Bíblia que eles se acharam como gafanhotos. Eles se olharam no espelho e se viram tão pequenos. Esse é o grande perigo. E aí vem as famosas crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo, a vida é dura, a vida é difícil. Esse é o grande perigo, de nós nos olhar através dos nossos olhos que são limitados. Mas a terceira maneira de nós nos olhar, até a referência, como Deus nos vê, essa é a referência certa. Como Deus nos vê. Hoje nós estamos usando máscaras aqui, porque é uma recomendação do Ministério da Saúde. Mas Deus nos vê sem máscaras. E mesmo antes de haver essa pandemia, nós usávamos máscaras. Quando estamos em casa, usamos a máscara do marido, da esposa, do pai, do filho, na empresa, do empresário, do trabalhador. Mas Deus nos vê sem máscaras, sem títulos e sem estado civil. Deus nos vê como nós de fato somos. E é por isso que diz lá em Gênesis 1, 26 e 27, que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre todas as coisas. Em 1 Pedro 1:9, 1 Pedro 2:9, perdão, diz também que vocês, eu e você, somos a geração eleita, o povo santo, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós não somos o que os outros dizem que nós somos. Nós não somos o que nós achamos que somos. Nós somos quem de fato Deus diz que nós somos. E diz lá em Isaías, como nós falamos semana passada, que os pensamentos de Deus, Isaías 55, 8 e 9, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os planos de Deus são melhores do que nossos planos. Quando nós conhecemos quem é Deus, conhecemos quem nós somos, nós de fato começaremos a viver uma identidade, uma vida segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o que nos direciona. Qual é o manual, qual é o mapa, qual é a carta que vai nos dar a diretriz para nós viver a nossa identidade. Hoje, pela graça de Deus, eu quero falar um pouco de um livro extraordinário. Um livro mais lido no mundo, mais vendido no mundo, um livro que até hoje não se descobriu todos os seus mistérios, a Bíblia Sagrada.
Algumas curiosidades. O único livro, talvez, que demorou tanto tempo para ser escrito. 1.500 anos para ser escrito. A Bíblia foi escrita nada mais e nada menos por 40 escritores, que nunca, talvez, sentaram juntos para discutir o assunto. Não havia como mandar um e-mail, como mandar uma resenha do que um escreveu para continuar a mesma história. Eles escreveram em lugares diferentes, em épocas diferentes, porém, nenhum versículo contradiz o outro. É uma história contínua. É interessante isso. A preservação da Bíblia passou séculos e séculos. E a Bíblia, conforme Jesus Cristo disse, o céu e a terra passará, porém as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia continua sendo a Bíblia. Seja impressa, seja digital, aí no seu celular, ela continua sendo a palavra de Deus. Seu assunto, o assunto da Bíblia é o mais atual do mundo. Diz lá em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não existe um livro capaz de dar ao ser humano toda a instrução necessária, a não ser a Bíblia Sagrada. Ali que nós aprendemos quem é Deus, ali que nós aprendemos quem somos, ali que nós aprendemos sobre as promessas que estão ao nosso dispor, sobre as ferramentas que Deus tem para nos dar, sobre o potencial que nós somos. E é visível, é claro, que o mundo não está vivendo a sua identidade. Porque se estivesse, nós não estaríamos aqui de máscara hoje. Se tivesse, nós não teríamos corrupção. Se tivesse, nós não veríamos as pessoas em meio a uma situação como essa, ainda querendo tirar o benefício, querendo roubar, culpando pessoas que roubam milhões, mas muitas vezes se corrompendo por pequenas coisas. Não entenderam quem é o Pai. Não entenderam que Deus tem uma mesa farta, como foi falado aqui. Não entenderam que Deus é o dono do ouro e da prata. E nós, como filhos, somos co-herdeiros dessa promessa. A influência da Bíblia. Você já parou para pensar? Como nós já falamos aqui, tem povos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, mas eles sabem que roubar, matar, adulterar, cobiçar é errado, é pecado. É feio fazer, não se deve fazer, mas nunca ouviram. Que influência é essa? Da onde tiraram essas ideias? Da palavra de Deus. Leia os 10 mandamentos, você vai ver que está tudo escrito lá. Nós encontramos na palavra de Deus as alianças que Deus fez durante a história. Em Gênesis 8, a aliança com Noé. Em Gênesis 12, a aliança com Abraão. Em Êxodo 19, a aliança com Moisés. Deuteronômio 30, na Palestina, com Josué. Davi, no 2 Samuel 7. E no Novo Testamento, Mateus 26, a nova aliança no sangue de Jesus. Uma trajetória de alianças. Uma trajetória de aliança. Esse é um pequeno resumo de tudo que está aqui dentro da palavra de Deus. Existe um tesouro incalculável na palavra de Deus. Embora sempre disponível, suficiente, atualizado, nem sempre esse manual foi ensinado, foi divulgado. Nem sempre esse manual foi usado como deveria ser usado. Nem sempre as informações aqui deram a direção para as pessoas, porque elas não buscaram essa direção. Uma vez já comentei isso, eu fui num funeral e alguém me disse assim: vocês ainda usam a Bíblia na igreja de vocês? Eu disse: como assim? Como assim? Tem alguma outra coisa para usar? Eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus, eu não estou falando alguma coisa inventada pelo homem. Se eu não usar a Bíblia, eu vou usar o quê?
Existe outro manual? Existe algo que possa substituir a palavra? Não existe. A palavra de Deus. Quando nós lemos ali em 2 Crônicas 34, lemos parte do capítulo. Se você quer ler em casa, é a história, a revolução que Josias fez quando encontrou algo que jamais poderia ser perdido, a palavra de Deus. Josias, a história de Josias é fantástica. A história de Josias me motiva. Eu acredito, quando eu leio a história de Josias, eu acredito que eu posso fazer a diferença também. Porque Josias foi filho de um rei cruel, foi neto de um rei mais cruel ainda. Leia a história, você vai ver que o neto, o vô de Josias, o tal de Manassés, foi um dos piores reis da história. Agora entrou Josias. Josias teve que tomar uma decisão, embora muito jovem, 8 anos ele assume o reinado, e com 16 anos ele começa a fazer uma limpeza, começa a fazer uma geral. E dentro dessa limpeza, dentro dessa geral, tirando aqueles altares, aquela idolatria, aquela desgraça, ele encontra algo mais importante do que o ouro e a prata, a palavra de Deus. É fantástica essa história. Eu acredito que eu e você podemos ser agente de transformação, independente dos nossos antepassados. Josias não olhou para trás e disse: meu pai era um alcoólatra, meu avô era pior ainda, então eu vou ser a mesma coisa. Ele toma uma decisão diferente. Enquanto Josias viveu, o povo não se desviou, diz a palavra. Eles continuaram firmes. Não olhe para o teu passado como se isso pudesse direcionar o teu futuro. É por isso que a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é fantástico, porque se ontem eu não vivi muito bem, isso não vai afetar o meu amanhã, porque amanhã a misericórdia do Senhor se renova, a janela da graça, do recomeço. Talvez nós olhemos para trás e pensamos: mas na minha família não teve ninguém que fez a diferença. Querido, não é a tua família, não é a história dos teus antepassados que vão definir o teu futuro, a tua identidade, mas sim Deus. Assim Deus. Talvez você seja o primeiro da tua família, mas alguém tem que romper um ciclo de desgraça para que as próximas gerações conheçam a Deus. Alguém tem que sair da zona do conforto. Alguém tem que vencer as crenças limitantes. Porque nós precisamos entender 2 coisas. Que todos os povos que viveram sem direção não chegaram a lugar nenhum. Um povo sem direção, sem destino, sem história, sem esperança, é um povo sem futuro. Outra coisa muito importante: não importa a velocidade que a gente vai, importa é saber para onde estamos indo. Paulo fala que ele não corria sem um alvo, não lutava, não dava murro no ar. Ele era uma pessoa que sabia para onde estava indo. O rei não bastou ter encontrado o livro. Ele encontrou o livro, viu o conteúdo, e quando ele começa a ler, diz a palavra que o rei ouviu as palavras e rasgou as suas vestes, se humilhou. Gente, estava debaixo do nosso nariz todo esse tempo, e nós não estávamos vendo. Deus deve estar uma fera conosco. E aquele momento, então, começa um avivamento. A busca do Senhor e de fazer a sua vontade. Renova-se uma aliança que o homem havia quebrado, porque Deus nunca quebra aliança. Deus não quebra aliança. Nós precisamos cada dia, urgente, ter a palavra de Deus conosco, viver na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Eu espero que para você não seja essa a realidade, mas para algumas pessoas, a Bíblia se resume no Salmo 23 e no Salmo 91, aberto na estante. Eu sei porque uma vez eu vivia isso.
não adianta nada. Ela tem que ser lida, tem que ser alimentada, tem que fazer parte da nossa história. Para muitos a Bíblia fica numa estante, empoeirada. Que a tua Bíblia possa estar toda arriscada, toda rasgada, de tanto você folhear, de tanto você ler a Bíblia. Todo o avivamento espiritual começou lá no Antigo Testamento, quando Josias começa a ler. Antes, Josafá e os levitas já tinham lido. E depois, Neemias, nós já aprendemos sobre isso ano passado, quando falamos sobre reconstrução. O momento chave da reconstrução foi quando eles acharam o livro no meio dos entulhos. Esdras passou lendo a Bíblia 8 horas por dia, durante 7 dias, lendo e explicando, até que o povo entendesse. E quando o povo entendeu, houve um avivamento, um quebrantamento. O povo ficou 14 dias lá, louvando, adorando a Deus, porque tinham encontrado o maior e mais poderoso tesouro, que é a palavra de Deus. Todo avivamento começa quando um desejo ardente pela palavra de Deus. Atos 2:42 diz que ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Naquela época a Bíblia não era talvez tão acessível como nós temos hoje. Tinha uma cópia com um, tinha uma cópia com o outro, com os sacerdotes. E quando o povo descobria isso, quando veio o Espírito Santo, aqueles discípulos, então, vamos lá no templo, ver o que Deus quer falar conosco. E eles tinham fome, sede da palavra de Deus. Hernandes Dias Lopes fala 2 verdades sobre a palavra de Deus. A primeira: onde está a palavra de Deus, ali também está Deus. Ouvir a palavra de Deus é encontrar-se com o próprio Deus. Outra coisa que ele fala: não devemos procurar uma experiência com Deus sem desejar ter uma experiência com a sua palavra. Há muitas pessoas que querem viver de experiências, querem viver de arrepios, querem viver de pulos, querem viver de gritos, enfim, mas não querem ter a experiência diária com a palavra de Deus. E para o inimigo destruir um povo, ele não precisa usar muitas armas. Oséias fala sobre isso. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Um povo sem conhecimento de quem é e de quem é o seu Deus é um povo desarmado. É por isso que muitas pessoas têm caído na lábia de seitas e tantas outras coisas. Não existe atalhos. A palavra de Deus, ela é o único caminho. É a única verdade, está aqui. 66 livros inspirados por Deus para nos falar o que nós precisamos fazer, o que nós não devemos fazer, aonde podemos semear e o que podemos esperar. Promessas, bênçãos, mas também direitos e deveres na palavra de Deus. Você já parou para pensar no manual que nós temos à mão? O tesouro incalculável que nós temos aqui. Como nós podemos instruir a nossa vida familiar, nosso casamento, nossas finanças, nossos filhos, está tudo aqui. Não precisamos buscar em outro lugar. Se faltar, Deus vai revelar através da sua palavra. E é interessante que nesses últimos dias, onde o avanço da tecnologia tem sido tão constante, o único remédio, a única vacina para nós não cair nas ciladas do diabo continua sendo a Bíblia Sagrada e sempre será a Bíblia Sagrada. Porque é aqui que nós vamos encontrar a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não existe outro lugar. Não existe. Não existe uma receita fácil. Embora ler a Bíblia não deva ser uma coisa difícil. Deve ser o nosso prazer, nos alimentar da palavra, ver a carta de amor que Deus escreveu para nós. Porque senão, nós corremos o risco de ser uma igreja ou ser
um lugar cheio de pessoas, mas vazias de Deus. Como diz lá em Apocalipse, a igreja de Sardes tinha nome de quem era vivo, mas na verdade estava morta. Essa semana estava lendo esse capítulo de Apocalipse 3. Algumas coisas ali, algumas igrejas que só mudaram o nome. Sardes era uma igreja, mas é interessante que nessa igreja tinha uns poucos que não se contaminaram. Eu pensei, Deus, que eu seja um desses poucos, que nós sejamos um desses poucos, que os nossos irmãos, que a nossa família, possamos ser achados um desses poucos, que não tem só nome do que é vivo, mas está morto, mas que tem um nome e de fato está vivo. É um desafio diário, porque Jesus Cristo está voltando. E quando a gente fala sobre isso, o gafanhoto, as pestes, não sei o quê. O que é isso? É desespero porque não conhece a verdade. Se nós conhecer a verdade, é verdade. Glória a Deus, está vindo mesmo, está acontecendo, Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo. Vai acontecer. Vai ter gafanhoto, vai ter terremoto, vai ter praga, vai ter isso, vai ter aquilo, mas a trombeta também vai tocar. E como o pastor já falou, nós vamos nos encontrar, vamos passar os portões. Antes do portão há choro, lamento, dor. Isso é precioso. Não abra mão da palavra de Deus. Deseje. Como é precioso. Eu me lembro algumas vezes que eu ia visitar alguns irmãos que já partiram em Jesus. Mas era algo muito emocionante de passar alguns minutos com eles. E eles falando da palavra de Deus, como se tivessem lido a primeira vez. Como se tivesse descoberto um tesouro. Pastor, eu li isso na Bíblia. Dá uma olhada aqui. E aquela paixão deles em querer viver esse evangelho. Isso é paixão. Nós temos que ter paixão. Independente do que vai acontecer, a palavra jamais vai se deixar de cumprir. Podem roubar tudo de nós. Podemos perder tudo, só não podemos perder a fé em Deus, a nossa identidade em Deus, a palavra de Deus. Porque se nós conhecer quem é Deus, quem somos e o que nos direciona, é o suficiente para nós viver uma vida e uma vida em abundância. Amém? Vamos colocar de pé, meus queridos. Vamos orar. Tenho certeza que nesses dias, eu crio essa expectativa, que Deus esteja alinhando, assim como Ele está alinhando o meu coração ao coração dEle. Que Ele esteja alinhando o teu coração. Nós estamos vivendo um tempo de muitas oportunidades no reino de Deus. Mas para alguns, talvez vai passar despercebido. Mas que nós pudéssemos como igreja, aproveitar. Conhecer a Deus, viver quem somos, buscar na palavra. E tenho certeza que vai ser uma bênção. As coisas começam a dar sentido. Por que nós nos reunimos? Por que nós investimos em pessoas? Por que nós abrimos a nossa casa? Por que nós cantamos? Por que isso? Tudo tem que ter um porquê. Quando eu sei quem eu sou, quem o meu pai é, e qual a minha identidade, a minha direção, fazer isso é alegria, é privilégio. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra tão linda, tão poderosa, tão suficiente e atualizada. Senhor, não tem como nós definir a tua presença, a tua pessoa e a tua palavra. Elas não se definem, elas se experimentam. Quanto mais nós desejar experimentar do Senhor e da tua palavra, mais nós vamos entender quem nós somos e o que o Senhor espera de nós. Abençoa, Pai, a nossa vida. Espírito Santo, nos dê sabedoria e discernimento, para que nós sejamos aquela igreja que foi achado com vestes limpas, aquela igreja que não foi achada nenhuma falha,
aquela igreja que só aguarda o toque da última trombeta. Mas se por algum motivo, ó Pai, nós temos nos afastado, que o Senhor tenha toda a liberdade, Pai, para direcionar as nossas vidas, para que voltamos ao primeiro amor, para que voltamos às obras do início, para que a Tua palavra seja o assunto do nosso dia a dia, que o nosso coração transborde daquilo que nos direciona. Obrigado, Senhor, por essa noite. A Ti, Senhor, somente a Ti, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, as mais ricas comunhões e consolações do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo na tua vida, seja abundante nessa semana. Pai, também quero orar aqui, Senhor, senti agora de orar. Se há pessoas que estão aqui e pessoas que estão no outro lado, com alguma enfermidade, na autoridade, na procuração que o Senhor Jesus Cristo nos deu, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores farão. Então nós declaramos aqui como igreja a cura sobre essa enfermidade. Declaramos a libertação sobre aquilo que prende essa pessoa. Portas abertas, uma porta de emprego, uma resposta de oração. Porque Tu és o nosso Pai, Tu és um Deus que se move, que gosta, que tem prazer de nos atender. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que tenha uma semana excelente, em nome de Jesus.